Boa noite, galera. Estamos chegando para a penúltima live dessa sequência. Larissa já tá chegando aí. Boa noite, galera. Vamos lá. Boa noite, Dan. Boa noite, Gabi. Boa noite, Christian. Vamos lá, galera. Foi mal o atraso de hoje. A gente fez aí 15 dias de live. Acho que foi 15, um pouco mais. Primeiro dia que a gente atrasou foi hoje. Hoje tinha uma postagem pra sair e eu fiz uma ediçãozinha dela. É difícil esse negócio de ser videomaker, viu? E aí a gente só conseguiu começar um pouquinho mais tarde. Boa noite, Milena. Eu vou pedir perdão especial à Larissa, né, que é a nossa convidada. A gente acabou atrasando um pouquinho hoje. Galera, quem tá chegando, como sempre, aviãozinho aqui, manda para os amigos que estão aí de bobeira para acompanharem. Boa noite, Vitão. Como é que você tá, meu amigo? E vamos pra lá, hoje é a penúltima live dessa sequência. Vocês vão saber como é que vai ser essa última, que vai encerrar. Vai ser muito boa, pra quem é aluno da gente vai ser especial, que vai ter umas novidades aí bem legais. Boa noite, Larissa. Larissa já tá por aí. Boa noite, Ais. Valeu, Milena. Pronto, galera, já recebi aqui a atualização da Larissa. Vou aceitar ela pra gente começar e contar essa história pra vocês. Boa noite, Cíntia. Tudo bom? Cíntia, tudo bom? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom, Larissa? Tudo bom, Larissa? Tudo bom, graças a Deus, e com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus também. Ei, escuta, Você tá ouvindo um eco? Deixa eu só eu que tô ouvindo. Deve ser o meu celular, peraí. Se você tiver de fone, Se tiver de fone, resolve. que aí ele Pronto. E aí Eu ele vou já... fazer isso agora. Eu vou sair então de novo. Top, beleza. Top, Fechado. beleza, fechado. Boa noite, Maria Laura. Boa noite, Henrique, Marcão, Tereza. Pessoal, Larissa vai só botar o fone pra gente recomeçar pra não ficar com aquele eco. E é engraçado porque eu não sei, às vezes isso acontece, às vezes não. Tereza, a gente já vai resolver agora isso aí pra ficar sem esse eco. Galera, e aí, como é que vocês estão? De motivação, de vontade de botar pra frente esses estudos? Digam aí nos comentários como é que vocês estão nesse domingo à noite. Pronto, galera, a Larissa já tá entrando aqui de Voltei. novo. Top, tá limpo. Tudo certo? Tudo certo, tá ótimo. Que bom, graças a Deus. Show de bola. TT, então quer dizer que esse é seu perfil pessoal, é? Descobri, viu, pra divulgar pro povo. Galera, quem segue aí Medicina na UFPE, vão lá seguir Maria Tereza Gugel, que fica se escondendo no perfil pessoal dela. Show de bola. Lari, então, muito boa noite. Muito obrigado por aceitar esse convite. Vir aqui conversar com a gente. Como eu já falei pro pessoal aí, perdão principalmente para você, né, por esse atraso de hoje. Relaxe. Tava com uma postagem para sair e eu preferi editar ela antes. É aquela coisa do perfeccionismo. Você vai querer fazer uma edição, aí tome uma vida. Mas deu tudo certo. Tudo certo e vamos Eu começar. entendo. Então, que massa. O pessoal já tá aqui falando. Larissa é um ícone. Já tem um tempo que acompanha. Que massa. Ai, que fofos. E é massa que é o pessoal aqui também agradecendo as pessoas que vieram fazer as outras lives. Ó, TT, Christian aí nos comentários agradecendo pela sua live. Lori mesmo, foi ótima a live dela, adorei. Que massa, que show que você assistiu. Então, Lari, pra gente começar, como eu sempre faço com o pessoal, gosto de fazer uma perguntinha pra gente seguir uma sequência, que é basicamente assim, quem é Larissa hoje, né? O que é que a Larissa faz da vida, quantos anos, onde é que tá. E aí, depois de você dar esse geral quem eu sou, a gente puxa essa história lá do começo, de antes de você querer medicina, como é que foi esse estalo inicial, pra galera conhecer toda essa história. Porque eu acho que o mais legal é realmente as pessoas, né, se verem em você, conhecer a sua história e verem que, independente de como elas estejam, onde elas estejam, isso também é real, a medicina, que é um sonho, graças a Deus, né? Que arde muito forte no coração da gente quando quer, que vai se concretizar. Não tem besteira, é só continuar no foco. Exatamente. Microfone é seu, contei pra história quem é a Larissa hoje. Então, galera, meu nome é Larissa, né? Eu hoje sou
sexto, sétimo semestre de medicina na Unite Sergipe, porque a gente nunca sabe que semestre a gente está agora na pandemia, né? A gente fica em dúvida um pouco. Mas eu sou mais ou menos isso. E eu moro atualmente em Aracaju. Eu sou de Jiquié, Bahia, mas atualmente estou morando em Aracaju. Massa. Você é de Jequié, na Bahia, né? Isso. Fui para Aracaju só para estudar mesmo. Massa, legal. E aí, Lari, como é que foi esse processo? Quando surgiu essa vontade da medicina na sua vida? Como surgiu, né? Se viu de algum parente? Se você já tinha família? Ou foi realmente você que percebeu, sentiu isso? E de onde? Como é que foi o passo a passo, né? Até a concretização desse sonho? E você ir para Sergipe, né? Sair de casa em rumo a seguir a sua vida em Sergipe. Então, na verdade, assim, muita gente tem vontade, às vezes, de ser médico desde pequenininho, né? Só que a gente só vai cair na real mesmo. Ah, meu Deus, eu quero mesmo medicina quando chega no ensino médio mesmo, que a gente vai cair na real. E aí, assim, primeiro ano eu era meio desligada, assim, sabe? Sou meio querendo viver a adolescência. E eu nunca fui, assim, muito... Não é que eu era totalmente desleixada em relação à escola, mas eu também não era aquela aluna super aplicada de jeito nenhum. E aí, assim, a partir do momento que eu comecei com alguns amigos e assim, porque a amizade influencia muito, né? Nossas decisões, nossa maneira de ver o mundo. Então, eu comecei com várias amizades muito boas, aí eu falei, não, gente, eu tenho que ter algum foco na minha vida, porque daqui a pouco tá acabando o ensino médio e eu preciso ir para algum lugar, né, fazer alguma coisa. Então, foi aí que eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso e tal. Mas ainda não era nada que eu tava fazendo muito esforço para isso. Chegou o terceiro ano, né? E eu já tava mais pensando mais em estudar e tal. Mas eu ainda não me dedicava realmente ao Enem, sabe? Não tinha uma Então, seriedade, né? Exatamente. É como eu falo, assim, eu não conto como tempo de estudo, porque eu não estudava. Eu brincava demais. Sei. Então, não é tempo de estudo na minha vida. E aí, eu comecei inclusive, entrei no meio do ano, porque assim, eu sempre quis fazer cursinho, né? Porque, inclusive, a visão de muitos estudantes é essa, de que você precisa fazer cursinho. E como eu era muito... Assim, eu gostava de realmente ter um professor lá explicando, então eu acho que isso ia me ajudar. Eu comecei no terceiro ano a pensar em querer fazer. Só que, assim, minha família não tinha condição de pagar um cursinho. Era assim, e o cursinho da minha cidade nem era tão caro, mas, assim, já era um preço que não era muito interessante pra mim. Então, eu não consegui fazer esse cursinho no terceiro ano. Aí eu tentei entrar até na Universidade para Todos, que tem um projeto das faculdades estaduais da Bahia, que é tipo um cursinho universitário, mas também eu levei muito na brincadeira, apesar de, assim, o cursinho, assim, de certa forma, ser um pouco fraco, sabe? Os professores faltavam muito e tal. Sei. Mas, assim, eu também acabei levando muito na brincadeira. Sei. Foi quando eu conheci meu namorado, já sabe, né? Aquelas coisas de adolescente. Mas foi uma coisa boa, gente, ó. E aí, a partir disso, eu fiquei esse ano e tal. E aí acabou o ensino médio. Aí a ficha cai, né? Você fala, pronto, eu acabei o ensino médio, tô desempregado, o Enem aí batendo na porta, passou o Enem, tirei uma nota ruim, e agora, o que é que eu faço na minha vida? E aí, o estudante, ele acha que ele vai resolver tudo na mesma hora, né? Ele acha que ele vai sentar para estudar, e assim, em um mês ele vai ter estudado tudo. É incrível, é incrível. Ele acha assim... E aí eu, nessa mesma coisa, cheguei e falei, não, vou tentar estudar. Eu ganhei até os materiais de uma colega minha. Só que assim, realmente era naquela mesma história eu estudava muito, mas primeiro, eu não sabia estudar. Foi muito pouco tempo, porque ia ter o vestibular da UFES em março. E aí eu tava ia pra biblioteca da UESB estudar e tal, mas assim... Não era um estudo realmente efetivo, sabe? Eu li o livro, mas assim, ler o livro, no outro dia você não lembra mais do que você leu. Então, assim, não adiantava.
a gente fala demais isso aqui, que é o aluno que sempre acha que vai resolver a prova na próxima página. Aí é lê, não aplica nada, chega na prova, faz, eita, eu estudei, e fica naquela. No máximo, ele se pergunta se estudou. Agora, saber fazer a questão, meu amigo, aí esqueça. Sabe nem pra onde... Exatamente. E eu era dessa. Então, assim, foi um estudo que não foi um estudo. Eu simplesmente não sei nem o que é que eu estudei ali. Aí chegou o vestibular da UFS. Claro que eu fui, assim, o primeiro dia até fui bem, porque era redação, e a redação era uma matéria que eu ia bem, era redação, português e tal. Mas o segundo dia, meu amigo, quando chegou biologia, matemática, foi uma tragédia, sabe? Aí eu falei, não. Depois que eu cheguei dessa prova, foi assim, aquela desilusão de vida. Eu falei, pronto, eu nunca vou passar. Eu não tenho condição de pagar um cursinho, eu não consigo estudar sozinha, eu nunca vou passar. Nunca vou passar. E aí eu comecei aquele limbo de não querer fazer nada da minha vida. Fiquei sem fazer nada. Isso foi abril, maio, junho. Eu meio que tinha que desistido, sabe? Não desistido da medicina, mas desistido por um tempo de tentar. E fiquei sem fazer nada, né? E aí, quando chegou em julho, uma amiga minha, ela conversou comigo que ia ter a prova de um cursinho. Uma prova de bolsa de cursinho. Aí eu falei, pronto, essa é a minha oportunidade. Vou fazer essa prova. Também não estudei pra prova, tá, gente? Tô super errada. Alguém, por favor. Eu achava que você ia falar que tinha virado noite estudando pra prova, madrugou e tal. Não, eu sou meio desligada. Não estudei pra prova, não. Fiz a prova assim com o que eu sabia. E aí, quando eu terminei essa prova que saiu o resultado, eu acabei passando. Não foi assim nas melhores colocações, mas eu consegui uma porcentagem de desconto muito boa. E aí, quando eu consegui essa porcentagem de desconto, uma tia minha falou bem assim... Ô Lari, eu acho que eu e mais outra pessoa conseguimos ver se a gente consegue pagar o seu cursinho. E aí, meu filho, eu fiquei muito alegre, porque apesar de ser... A gente já estava em julho. Era julho, agosto, setembro e outubro que eu tinha para estudar, né? E aí eu falei... Só que assim, eu me enchi de esperança. Eu falei, agora vai, é minha oportunidade. E aí foi que eu comecei a realmente me empenhar. Eu acabei também entrando em um cursinho isolado de matemática. E aí eu fiquei nesse cursinho isolado de matemática e no cursinho pré-vestibular. Massa. Aí eu fazia esse cursinho pré-vestibular, esse isolado era no sábado. E o cursinho era de sexta a domingo, ou de segunda a domingo. Era a semana inteira. Inclusive domingo era de manhã e de tarde. Caraca. Era realmente... porque era intensivo. Porra, pancada, viu? Era intensivo, realmente. Era chegar em casa pra dormir e acordar tipo cursinho. Era intensivo mesmo. E aí, mas eu falei, é minha oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade com tudo que eu tiver. Porque, assim, muita gente não sabe, assim, graças a Deus para quem tem condição de pagar um cursinho, graças a Deus para quem tem condição de pagar material, de pagar transporte, de pagar as coisas, mas nem sempre todo mundo tem essa condição. E quem não tem, acaba sofrendo muito essa situação de se sentir, sei lá, como se fosse impotente, como se... não fosse conseguir nunca por causa disso. E é realmente muito triste. Inclusive, eu já chorei muito por causa disso, porque eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir nessa situação. E aí, eu falei, pronto, agora essa é a minha oportunidade. Vou agarrar com unhas e dentes. E eu realmente, assim, agarrei com unhas e dentes. Então, eu ia pro cursinho, aí se qualquer lista que passasse de exercício, eu fazia. Qualquer coisa, qualquer oportunidade que eu tinha de tirar dúvida com o professor depois da aula, qualquer coisa eu fazia. Ia para todas as monitorias. Meu cursinho era tarde, né? Então eu saía de casa umas 12 horas, 12 e pouco, pegava o ônibus pro cursinho e chegava no cursinho muito pouco, pronto. Estudava a tarde toda, aí saía do cursinho, ia pra monitoria e normalmente ficava na biblioteca estudando, porque eu também tive um grande problema. Eu nunca tive lugar para estudar em casa. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que são autistas. E aí, assim, é meio difícil, às vezes, muita coisa a gente concordar, né? De explicar para eles entenderem, às vezes é um pouco difícil. Com certeza. Então, assim, era muita coisa que estava atrapalhando, né? Mas vamos, vai dar certo.
E Foda. aí, pronto. Aí saía esse horário do cursinho, saiu 9h30, mais ou menos, do cursinho, 9h30 da noite. E aí que era o perrengue, né? Porque ia pegar ônibus e o ônibus descia e eu tinha que descer, subir uma ladeira, descer outra e subir outra na mesma casa. Chegava em casa 10h30, quase 11 horas. Aí eu falava, meu Deus do céu, vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. E às vezes chovendo, às vezes, meu Deus, e quantas vezes eu já desci, subi aquela ladeira chorando, chovendo, e meu Deus, vai molhar todos os módulos, e eu não tava nem aí pra mim, né? Eu tava preocupada com os módulos que a menina tinha me dado. Que era eu tava em 2016, né? E esse módulo era de 2014, eu acho, alguma coisa assim. Mas já ajudava bastante, porque eles mudam 25% de cada ano, né? Então tinha muita coisa ainda que dava pra usar. E aí eu falava, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, só que assim, apesar de muita coisa, teve muita coisa que eu também fiz errado. Apesar de eu ser super dedicada, sabe, realmente estudar, eu realmente estudava. Eu fiz uma coisa errada, que eu abdiquei de toda a minha vida para somente estudar. E eu acho que atualmente eu não faria isso, hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, né? Mas eu realmente abdiquei de tudo e só estudava. Então, quem é meu amigo sabe que eu não mantinha conexões comigo nessa época. Então, eu comecei a só estudar. Só que qual era o problema? As únicas matérias que eu estudava certo era redação, química e matemática. Porque eram as matérias que eu tinha aula no cursinho e aí os professores eles passavam muita lista de exercício. E além da lista de exercício, eles faziam também simulados na monitoria, o professor tinha que fazer simulado, sabe? E isso ajudava bastante, porque o tanto de lista, o simulado, então eu acabava vendo que eu estava me saindo melhor. E você acaba também estudando que você está saindo melhor, que é outro erro. É outro erro do estudante. Mas assim, foram matérias que eu estudei certo, realmente. Acho que também foi muito dos professores que eles souberam conduzir bastante isso. Porque o aluno, muitas vezes, está meio perdido nessa fase, né? Então, eu acho que eles souberam conduzir bem isso. Então, foram as matérias que eu estudei certo. As outras, eu assistia às aulas, sabe? Quando tinha simulado no cursinho, eu também fazia as provas e tal. Mas, para fazer em casa, era meio difícil. Era meio difícil mesmo. O módulo era do SAIS. Eu não sei se vocês conhecem o módulo do SAIS. Ele tem uns caderninhos de exercício. Aí, assim, eu também não fiz eles todos, mas eu tentava fazer também, porque eu acredito que isso ajudava bastante mesmo. Também tinha alguns drives também que eu pegava. Inclusive, tem aqui no Instagram, eu conheço um drive muito bom, que eu vou fazer promoção aqui. Posso fazer um pouquinho de jaleco? E exatamente, usei demais. Eu usei o foco no jaleco. Eita. Eu usei o foco no jaleco no meu ano de preparação. 2016 eu usei, muito bom. Meu Deus, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu recomendo para todo mundo. E aí, pronto. Ia fazendo e tal, e aí dia após dia, simulado após simulado, né? É aquela coisa de sempre. E era sempre a mesma história, né? Porque apesar de você já conseguir... pronto, agora eu já tenho um cursinho. Eu falo, oh, meu Deus, graças a Deus. Eu sempre fui, assim... onde eu morava, minhas condições de vida, era muito difícil a pessoa imaginar que realmente ia dar certo, sabe? Isso é foda. Exatamente. É muito difícil entender que vai dar certo pra essa pessoa, acreditar que vai dar certo pra essa pessoa, sabe? Inclusive, até uma vez eu passei mal no cursinho, o diretor foi me levar em casa e tal, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei um pouco meio com vergonha, assim, de... Não era nem vergonha de onde eu morava, sabe? Mas a vergonha de muitas vezes a pessoa olhar pra mim, abre aspas, claro que ele não fez isso, mas como se fosse desproporcional, porque às vezes acontece, sabe? Olhar com pena, olhar com alguma coisa, sabe? E isso é muito chato. Com certeza. Com certeza.
É muito Então, chato, né? eu Você vê que tem gente que tira o valor da pessoa por conta disso. Então, assim, eu entendo mais exatamente. o que você falou. Exatamente. Então, na verdade, o medo não era de onde eu morava, de coisa, era justamente da relação das pessoas quanto a isso. Da avaliação que as pessoas fazem em cima disso, né? Como se fosse uma coisa Exatamente. avaliar alguém. Exatamente. Então, eu fui indo, fui fazendo minhas questões, fui. Chegou o Enem. E aí, quando chegou o Enem, eu falei, pronto, meu Deus, essa é a prova da minha vida. Tem que dar certo, porque se não dá certo, eu tô errada. Ó, esses 4 meses tem que valer a pena. Então eu fui, fiz o Enem, aí eu sempre fui muito assim, gente, ó, eu corrigi a prova no mesmo dia. Chegava em casa, não dava tempo de respirar, não ia dentro do banheiro, eu ia corrigir a prova, porque eu sou muito ansiosa. Então, assim, aí o primeiro dia eu fui bem mais ou menos. Eu falei, assim, para o que eu queria, né? Para o que eu queria, eu fui bem mais ou menos. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque se eu não for muito bem no segundo dia, ai meu Deus, eu não tenho mais chance. Aí pronto. Chegou o segundo dia e aí eu também não fui tão bem no segundo dia. Aí eu falei, pronto. Eita, poxa, e agora? Falei, ó, a redação foi mais ou menos. E aí começa aquele pós-Enem, né? Todo mundo perguntando pra você, e aí, como é que foi? E aí, é insuportável. Meu Deus do céu, você tem vontade de desaparecer. Essa é a realidade, você vai desaparecer. É horrível. E no cursinho também tinha muito isso, né? Todo mundo querendo saber, professor querendo saber. E eu tinha uma amiga que era muito próxima, que inclusive eu sou apaixonada por ela. E ela sempre foi assim, muito nerd, muito nerd. E ela fez esse cursinho comigo também. Nesse mesmo tempo que eu. E aí, tipo, ficava meio que. Eu sentia, às vezes, muitas vezes, até em relação à comparação, sabe? E aí você, inclusive, sofre com isso também. Mas, assim, perfeita, maravilhosa. Torcia muito por ela. Torço até hoje, sou apaixonada por ela. E pronto. Aí começou meio que o preparatório pro vestibular, né? Porque sempre tem assim seguido. E o vestibular da UESB aqui era em janeiro. Então eu acabei fazendo. Fui estudando também, peguei direto, estudando. Pronto, janeiro. Durante dezembro você pegou estudando, né, então? Foi novembro foi o Enem, aí eu terminei novembro e dezembro estudando para o vestibular da UESB. Que, inclusive, assim, eu nunca fui muito bem em vestibular. Quando eu comecei melhorando em algumas coisas, já não tinha mais graça. Então, eu nunca fui muito bem em vestibular, não. E aí teve da UESB, eu não fui muito bem. Inclusive, eu tive nota melhor no ano anterior eu entrar no cursinho do que no ano posterior. Mas tudo bem, isso aí não vamos entrar nesse detalhe. Isso é foda. Não vamos entrar nisso. E aí, pronto, em janeiro saiu o vestibular, o resultado do vestibular, não lembro, do Enem. Saiu o resultado do Enem. E aí foi aquele dia todo, né? O site congestionado, como sempre. E eu tentando entrar. Nada, meu Jesus, nada. Aí consegui entrar. Assim, eu nem olhei as outras notas, né? Porque o que você tem mais interesse no Enem? É olhar a redação, né? Primeira nota que você olha. Aí eu falei, poxa, a nota da redação foi boa. Aí eu falei, vou olhar as outras notas agora. Assim, não foi 1.000, né? Não foi 960, mas foi 920, que é uma nota que já ajuda demais a subir, né? E aí eu fiquei super feliz. Mas assim, era uma coisa que eu já deveria esperar, porque às vezes a gente fica esperando ter resultados no cursinho, ter resultados no simulado e chegar na prova e ter outro resultado. Não, vai ser coerente, sabe? Justamente, eu tive no Enem os resultados que eu tava tendo mais ou menos no cursinho. A única diferença é que no Enem você sofre mais com o problema do nervosismo da situação. E aí isso pode fazer com que fique, inclusive, menor o número de acertos. Mas assim, não vai ser uma coisa totalmente diferente os resultados. Então, assim, eu já tinha, normalmente minhas redações eram sempre assim, normalmente era de 920 a 1.000. Normalmente era esse resultado. Então, era pra eu esperar até esse resultado, mas você fica surpreso mesmo assim, né? Então, quando eu olhei as outras notas, eu falei, poxa, eu fui muito, assim, eu não fui bem.
A única nota que eu fui melhorzinha foi em matemática, justamente porque eu fazia reforço, né? Mas ainda assim, o TRI, ele não me ajudou. Ainda caiu a nota. Então, no final das contas, eu fiquei com... No caso, eu tinha cota, né? E aí eu fiquei com 722. Aí eu falei, pronto. Ou alguma faculdade tá com a nota bem baixa, porque as faculdades do ano anterior estavam com a nota, umas poucas, estavam com a nota mais baixa, ou eu não passo. E aí eu fiquei meio nervosa, mas eu não queria transparecer isso, sabe? Inclusive, eu não queria transparecer porque, inclusive, assim, dentro da minha própria casa, eu ouvi algumas coisas que não eram muito legais. Por exemplo, quando eu cheguei do Enem, eu li a redação para um familiar meu. E aí ele esculhambou minha redação toda. Ele disse que eu nunca ia passar com aquela redação. Que, sabe, que era pra desistir, que não sei o que. E foi horrível pra mim. Então, sabe, eu não queria de forma alguma transparecer isso, sabe? Meu Que tava preocupado. Meu celular tá ficando puto de escutar isso. Esse entendo celular. E aí, pronto. Então, eu não queria transparecer. Então, assim, eu tava super feliz pelo resultado, mas eu tava muito nervosa. E aí, eu joguei a nota. Assim, primeiro, não tive estratégia no SISU e no ProUni, que é outra coisa que os alunos, assim, a grande maioria não sabem fazer. É a verdade. A gente vai jogando assim, ai meu Deus, aqui tá mais baixo, eu vou jogar aqui e tal. E aí faz de qualquer jeito. E, claro, né? Às vezes pode dar certo, mas às vezes também pode dar errado. E no meu caso deu totalmente errado. Tentei pelo ProUni, tentei pelo FIES, tentei pelo SISU, não consegui. Foda. Aí eu tinha jogado em uma universidade, que foi a Univasf. E aí eu fiquei perto. Porque, inclusive, assim, eu fiquei bem chateada, porque as notas dos anos anteriores foram todas abaixo da minha. Mas aí no meu ano subiu, claro. Tinha que acontecer. É horrível. Como sempre. Subiu muito. Aí quando saiu, eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, tá muito alto, tá entendendo? Todo mundo tá muito alto. Exatamente. Eu estava bem pra passar. Aí eu vi que todo mundo subiu junto, aí eu, porra. Poxa, é exatamente assim. Aí eu falei, pronto. Meu Deus, agora eu não passei nenhuma. Só que eu tinha ficado na lista de espera dessa Univasf. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou passar? Aí fiquei nisso. Eu falei assim, ó, não vou ter condição de pagar cursinho de novo. Não vou ter condição nenhuma de pagar cursinho. Então, se eu não passar, eu tô lascada. Desculpa a expressão, mas é a verdade. E aí esperei. Aí foi fevereiro. Foi em março que eles disponibilizaram a lista de espera. Só que qual o problema? Para você confirmar interesse da lista de espera, você tinha que ir na faculdade. E assim, Paulo Afonso de Quer são bem longe. É tipo 13 horas de viagem. Eu fiquei, meu Deus do céu. E para falar isso para minha mãe, né? Falar, mãe, então, assim, a gente vai precisar ir, né? Ver assim, uma questão financeira aí para resolver isso. E assim, minha família, ela realmente não tinha muita condição, mas assim, acabou que nesse mesmo ano, um mês antes ou 2 meses antes, saiu tipo um retroativo de um dinheiro do meu irmão. E aí eu falei, pronto, mãe, tu tem que me ajudar, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, paga essa passagem pra mim, pra eu ir e tal. Pronto. Consegui. Peguei, né? Nunca tinha ido pra Paulo Afonso. Não tinha ninguém pra ir comigo, porque, né, ia ficar muito caro passagem também, né? Tinha até pessoas pra ir, mas, né? Mas, assim, ia ficar caro passagem. Aí eu falei, não. Vamos embora. Peguei o ônibus, fui. Cheguei lá em Paulo Afonso, assim, fui pra uma pousada, deixei minhas coisas, fui lá. Fiz a matrícula. A matrícula não, né? Fiz a prescrição na lista de espera que tem. E aí, inclusive, lá nesse lugar, que isso vai ser importante no futuro, eu conheci, inclusive, até uma menina. Uma menina, e a gente fez até plano. A gente falou, olha, se a gente passar, a gente vai morar junta, viu? Porque ó, a gente já se conheceu aqui e tal, já fez plano e tal. Beleza. Aí voltei pra minha cidade.
Não consegui de novo passagem direta, tive que ir pra Feira de Santana pra depois voltar pra Jiqué. Eu falei, oh meu Jesus, meu pai, mas deu tudo certo no final. Aí pronto, cheguei de Jiqué de novo e falei, olha, eu tô em. Eu não lembro quantas vagas eram, mas eu lembro que eu tava em 13. Aí eu falei, ó, tem chance. Não são as melhores possíveis, mas tem chance. Falei, não, vamos esperar mais um pouquinho e tal. Mas assim, eu tava descrente, sabe? Não tava aquela coisa toda. Eu só não queria ir pra. Meio que você não quer ter aquela ideia de que desistiu, né? De que não tentou aquilo, pelo menos. Então, eu fui. Aí quando eu cheguei em Jequié, depois eu falei assim, mas assim, eu não posso esperar parada. Porque se eu esperar esse resultado parada, eu tenho uma chance de perder o Enem esse ano. Então eu falei assim, não, vou tentar. Aí só que assim, eu não tinha eu não tinha, assim, muita coisa. Eu tinha conseguido 2 módulos da menina, que eu já tinha, né, coisado. E assim, eu precisava ou de um material, eu precisava de alguma coisa, sabe, pra me ajudar. Aí eu falei, não. Falei, vou no cursinho pedir, ó, a minha cara de pau. Eu ia falar isso. O estudante, gente, eu tentei de tudo, viu? Dividir conta de online, tudo, tentei tudo. E aí, sim, eu fui nesse cursinho, fui falar com o diretor, falei assim, olha, eu pensei na minha cabeça, né? Vou chegar lá e vou falar assim, olha, eu não tenho condição de pagar o cursinho, mas assim, eu queria saber, o que eu fui lá não foi atrás de nada. Eu só queria se ele tivesse algum módulo antigo lá pra me revender por um preço mais em conta. Era essa a minha intenção. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí eu falei, moça, fulano tá aqui, que é o diretor do cursinho, que inclusive eu sou apaixonada. Meu Deus, eu tenho muita coisa pra agradecer a ele, que ele foi um anjo na minha vida. Aí eu falei, o diretor do cursinho tá aqui? Aí ele falou, não, tá não. Falei, poxa. Aí voltei pra casa. Aí eu falei assim, ó. Eu lembro que eu subi e eu falei assim, ó, não vou reclamar. Não vou reclamar, não vou reclamar. Aí fui subindo, né? Pra ir pegar o ônibus de volta pra casa. Quando eu tô subindo. E assim, nesse dia ele não foi pro cursinho porque era aniversário da esposa dele. Aí quando eu tava subindo pra voltar pro ponto de ônibus, quando eu olho pro lado, menina, ele é a esposa. Eu falei, mentira que eu encontrei. Aí eu fiquei super feliz, né? Falei, ai, fulano, tudo bem e tal. Ele, e aí, como é que foi e tal? Eu falei assim, olha, assim, chegou perto, mas não foi perto o suficiente, sabe? E aí, assim, eu tô até em uma lista de espera, mas eu não sei se vai chamar e tal. Inclusive, eu fui no cursinho pra ver se você tinha algum módulo lá pra me vender e tal, pra gente conversar e tal. Aí foi quando, assim, Deus, assim, fez uma coisa incrível na minha vida, porque aí ele chegou e falou bem assim, olha, faz assim, vem aqui, vem... Eu não lembro que dia era, mas foi alguma coisa assim, vou usar simbólico. Vem aqui segunda, que você vai ficar, você vai assistir as aulas e aí depois a gente acerta. Aí eu falei, meu Deus do céu, que alegria! Eu vou ter meu cursinho de novo. E aí foi aquela felicidade. Porque, meu Deus do céu, que é uma oportunidade incrível. Meu Deus. Aí eu fiquei, meu Deus, que felicidade, felicidade, felicidade. Aí cheguei e voltei pra casa chorando, né? Me acabei de chorar. Não tinha mais pra onde chorar. Aí pronto, comecei o cursinho. E era a mesma labuta de novo. Estuda. E aí, essa colega minha tinha passado, ela passou na UFMG, né? Aí eu tava sem colega de cursinho. Falei, poxa, mas aí eu teve outros colegas de escola e tal, a gente se unia, estudava, fazia simulado e tal. Isso foi maio e abril. Maio, abril, junho. Que a gente foi fazendo isso. Tá. Só que Aí aí... saiu a lista de lá. De Paula Afonso. Não, essa lista ela tava saindo, mas eu fiquei por acho que 2 pessoas, 2, 3. Não, eu não passei na lista de lá. Eu não lembro quantas pessoas foi não. Fiquei 2, 3. E aí,
a gente foi. Aí teve o SISU, o ProUni e o FIES do meio do ano, né? Aí eu falei, vou tentar de novo, com a mesma nota do ano passado, né? Tentei. Aí fui pro SISU. De novo, estratégia errada de jogar nota, né? Óbvio, claro, tem que ter. E aí foi onde eu joguei a nota, foi na UFMA e eu não lembro outro lugar. Na UFRB, alguma coisa assim. Acabou com a UFRB, se eu não me engano, chamou com a nota menor que a minha, só que ela tava em segunda opção. Então, eu não tinha como eu não tinha como votar. E a UFMA eu fiquei por um. Eu falei, não, mentira. Pariu. É brincadeira, velho. Eu não acredito. Falei, meu Deus do céu. Joguei no ProUni. Eu segui uma menina aqui no Instagram que eu acho que muitos vão conhecer, que é dentista médica. Não sei se você conhece. Não. Ela faz na Unite de Sergipe. Ela é maravilhosa. E aí eu falei, ó, eu não conheço faculdade particular nenhuma, né? Porque quem é de interior sabe. Às vezes, alguns interiores têm meio que estigma com faculdade particular, né? Então, não se fala muito sobre. Que mais? E aí, inclusive, eu tinha esse estigma, né? Mudei muita coisa. Meu Deus do céu, não sei nem o que falar. Não sei nem, tenho vergonha da Larissa que eu conhecia. Aí eu falei, pronto, eu vou jogar nessa Unite aqui. Aí joguei. Primeira opção na Unite de Sergipe, que era mais próxima aqui da Bahia. E segunda opção na Unite de Alagoas. Falei, pronto, tá bom, deixa aí. FIES, joguei em qualquer lugar lá, não passei também. Aí eu falei, não, o jeito é eu continuar estudando aqui no cursinho pra fazer esse último Enem, sabe? Já tava conformada. Aí, tanto que saiu o resultado, eu já sabia que não ia passar mesmo. E pronto. Só que aí, veja só, que loucura. Eu não falei pra você que no começo do ano eu fiquei nessa fila de espera da Univasf? Isso. Teve uma menina que ficou nessa lista de espera da Univasf, que jogou a nota na Unite de Maceió e que ela viu que meu nome estava na Unite de Sergipe na fila de espera. Ó, que loucura! Aí ela chegou no meu... A gente estava em um grupo da Univasf no celular de lista de espera. Aí ela chegou e falou assim, ei Larissa, você tentou a lista de espera do ProUni? Aí eu falei, ô mulher, não vai dar nada não. Eu vou conseguir não. Não vou nem tentar, porque pra quê? Eu tô longe, eu não vou conseguir, não vai dar certo, tenho certeza que não vai dar certo. Ela, mulher, tente, chama muito. Porque muita gente coloca pra dizer que só passou em mais uma, e etc. Que sempre tem isso, né? Aí eu falei, mulher, não vai dar nada não, pelo amor de Deus. Ela, mulher, tente, não vai custar nada. Eu falei, tá bom. E ela tinha colocado na Unite de Maceió. E aí eu coloquei na lista de espera na Unite de Sergipe, né? Fiquei na lista de espera. E aí fui fazer meu cursinho e tal, fui meus troncos e barrancos. Inclusive, até em um período, assim, mais ou menos nesse período, aconteceu até uma situação bem, bem chata, que foi... eu lembro que eu entrei no ônibus, né, pra ir pra casa, e é aquele ônibus lotado, cheio de gente, cheio. Aí eu encontrei uma conhecida. Aí essa conhecida, no maior bocão dentro do ônibus, claro, né? Larissa! Oxi, tu fez Enem, tua nota não deu pra passar em nada, não? Gente, um ônibus lotado. Eu fiquei naquela, sabe? Aí eu respirei fundo e falei assim, não deu pra passar, não. Assim, eu não fui explicar pra ela que não deu pra passar no que eu queria, né? Não valia a pena. Eu só respirei fundo. Falei assim, não deu, não. Aí ela, não, porque minha filha passou em não sei onde, não sei o que. Nisso, né? Aí eu falei, poxa, velho. Aí cheguei em casa, né, desabei. Falei, meu Deus do céu. Esse ano tem que dar certo porque não é possível. Não vou aguentar ouvir. Eu não vou aguentar ouvir isso aqui de novo, não. Porque... e inclusive até o rapaz do ônibus já estava acostumado comigo, né? Porque eu sempre voltava no mesmo horário, era sempre ele. E aí ele ficou mal também da situação, ele ficou se sentindo mal também. E aí eu fiquei, meu Deus, pronto. Aí, um belo dia eu tô em casa, né? Fazendo minha lista de matemática. Eu adorava fazer lista de matemática. Adorava. E aí tava fazendo minha listinha e tal. E aí esse colega meu, que era Lucas, que... era colado comigo no cursinho de fazer simulado de tudo. A gente era bem, bem próximo mesmo. Ele falou assim, Larissa, tu viu, velho,
tu viu, Tailândia, ela passou no ProUni, no Acre. Eu falei, puxa, que legal, tô super feliz e tal. Aí eu falei, oxe, saiu o negócio do ProUni? Ele falou, saiu. Deixa eu olhar aqui. Era meio-dia, assim, eu tava já indo tomar banho pra ir pro cursinho. Aí eu olhei. Aí quando eu olhei, o negócio do ProUni tava lá, 10 de 10 vagas. Aí eu olhei de novo. Porque assim, outro problema, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa com a galera do ProUni, porque lá tem que ter escrito aprovada, porque a pessoa ela fica sem acreditar, entendeu? A pessoa já tá tentando há tanto tempo, aí o negócio assim. 10 de 10, isso significa que eu tô dentro, eu acho. Aí eu falei, pronto. Nazaré Tedesco, né? Assim, tipo, 10 de 10, será que foi? Exatamente, aí eu fiquei, meu Deus, assim, não, eu acho que foi, né? 10 de 10, eu acho que significa que dá dentro. Se a matemática tiver certa aqui, tá tudo dentro. Aí eu cheguei e mandei mensagem pra esse colega na mesma hora, eu falei, ei, eu acho que eu também passei. Só que assim, eu não tinha caído na real, né? Eu não tinha caído na real, eu tava viajando ainda. Aí eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu passei. Aí o Lucas me ligou, fez um show, aí eu falei, ei, tu passou. Aí eu do outro lado do telefone, véi, vamos com calma. Não tenho nem certeza ainda, vamos com calma. Minha mãe começou a gritar a casa inteira. E eu assim, todo mundo gritando eu. Porque eu não conseguia sentir, tá entendendo? Eu ficava, meu Deus, será que é? Será que não é? Será que eu tô vendo errado? Será que eu tô ficando louca? E aí o mais interessante é que depois disso, o que eu fiz? Eu vesti minha roupa e fui pro cursinho. Porque a pessoa, ela não tinha noção, entendeu? Como é que Faltou a noção. aquele efeito que a pessoa sente quando é sequestrada, começa a gostar do sequestrador, aí tipo, ele te liberta e você volta pra lá, tá ligado? Exatamente. Os comentários que eu esqueci demais, como eu não disse, mas pronto, é a mesma coisa. Você tá liberto, deixa eu voltar aqui. Exatamente, eu simplesmente resolvi voltar pro cursinho. E aí cheguei no cursinho, não falei pra ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse. Eu falei, meu Deus, não falei pra ninguém. Só que meu colega, ele foi lá e fez o quê? A sala cheia, né? Tinha umas 100 e poucas pessoas na sala. Ele pegou e enviou um papelzinho pro professor falando que eu tinha passado. Aí quando ele viu esse papelzinho, o professor elogiou, tal, falou assim, parabéns, não sei o que e tal. E aí todo mundo ficou sabendo, né? E eu, assim, eu fiquei de outra cor, fiquei roxa, né? Vermelha de vergonha, que eu não sabia nem pra onde olhar. Não era pra ficar com vergonha, era pra ficar feliz. Mas eu tava super envergonhada. Eu não conseguia nem olhar para as pessoas, eu andava assim, ó, de vergonha. Meu Deus do céu. Não, tem coisa que é triste, meu pai. E aí, pronto, fiquei nessa. Só que aí eu ficava naquela situação, eu falava, meu Deus. Pronto, agora eu passei. Mas assim, e se não der certo na hora da matrícula? E se, sei lá, eu não consegui ir porque eu não tenho condição financeira para ir, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me manter lá? Porque assim, tá bom, eu sempre quis passar fora de Jiquié. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Eu nunca quis passar na minha cidade. Só que assim, eu também não sabia o que eu ia fazer quando eu estivesse fora. E aí eu falei, pronto, tá, agora o que eu vou fazer? Eu cogitei não ir. Eu cogitei muito não ir. Porque o que eu pensei? Falava, poxa, eu já tô fazendo cursinho aqui. Já tenho esse ano de cursinho garantido. Sabe? Eu não tô preparada agora pra ir pra outra cidade, assim, em relação financeira e tal. Não que ano que vem, quando eu passasse, eu tivesse, né? Mas, tudo bem, vamos fingir que tá tudo bem. Aí eu falei assim, não. Mas eu devo tentar. Aí eu fui pra Aracaju, fui fazer a matrícula. E as aulas, assim, eu passei, foi no começo de julho, e as matrículas eram, tipo, dia 18 e tal, as aulas começavam dia 22, era bem pertinho. Só que assim, você fazia a pré-matrícula e aí ia esperar o resultado pra ver se você foi aprovado na bolsa. Aí eu fui em Aracaju, tinha uma conhecida lá, fiz a pré-matrícula, só que assim, não foi simples, não foi fácil. Inclusive, eu acho até importante falar assim, porque essa parte muitas vezes não conta.
em relação à questão de conseguir fazer a matrícula. Gente, eu cheguei lá, parecia que a mulher, ela fazia de tudo pra dar errado. Era uma coisa incrível. Gente, sério, não tem condição. Ó, eu levei todos os documentos e tal. Ela queria documento de onde não existia. E era sempre assim, ó. Você tem 30 minutos pra chegar com esse documento aqui. Aí eu ficava, moça, pelo amor de Deus, calma, vamos com calma aí. Mas nem a cidade. Exatamente, eu quero 30 minutos pra chegar o documento aqui. Aí eu, meu Deus do céu. E aí fui atrás. Acabou que eu não consegui entregar todos os documentos, óbvio, porque era impossível. Só que aí pôde entregar os outros dias, não teve problema não, mas parecia que não ia ter, tanto que eu chorei bastante. Eu chorei foi de raiva, não foi por eu ter passado, eu chorei de raiva, porque não era possível. E realmente, eu acreditei que eu não ia conseguir naquele momento por causa disso, porque foi bem estressante mesmo. Inclusive isso, ninguém me contou que seria assim, sabe? Não acredito que todos os lugares sejam assim, mas comigo foi, então pode acontecer por aí. Mantenha a calma, porque no final dá certo. Dá certo pra todo mundo. Deu certo pra todo mundo que tava lá e todo mundo ficou doido esperando, viu? Todo mundo tava louco lá. Mas, aí pronto. E aí eu tinha que esperar agora o resultado. Vou esperar o resultado. Só que assim, eu tinha que começar as aulas. Então eu peguei e falei assim, eu tinha que voltar pra minha cidade pra pegar minhas coisas, porque eu fui muito rápido para Aracaju. Então eu voltei pra minha cidade, fui pegar minhas coisas e voltei para Aracaju. E quando eu voltei para Aracaju, não tinha nem dado a resposta de que eu estava aprovado na pré-matrícula ainda. Eu fui na fé. Eu peguei minha malinha e falei assim, ó, vamos embora. Vai dar certo, em nome de Jesus. Eu tô profetizando vitória na minha vida. Fui pra Aracaju e pronto. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui. Eu me ajeitei lá com as colegas, a gente começou a morar pertinho da faculdade. Mas... E deu tudo certo, graças a Deus. E, inclusive, uma das meninas que mora comigo hoje, ela tava na minha frente, na lista de espera da Univasf. Mas, no caso, é a menina que você falou que conversou lá? Não, essa é outra. Tá. Essa menina que eu conversei, ela passou em Maceió. Ah, que lhe avisou do ProUni. Exatamente. A que me avisou do ProUni passou em Maceió. Aquela que eu encontrei na Univasf para conversar, ela passou em Maceió também. Caralho. E a menina que mora comigo hoje estava na minha frente na lista da Univasf. Então, assim, as coisas elas acontecem quando elas têm para acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma faculdade particular justamente pelo estigma que as pessoas têm, que eu tinha, sabe? E eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, será que lá vai... Meu Deus, vai ter um bocado de gente que, sei lá, que comprou vaga, porque é o que a gente mais ouve falar, entendeu? E aí eu falei, meu Deus, será que as pessoas vão me olhar diferente por eu não ter a mesma condição social? Aí eu falava, meu Deus do céu, mas vai dar certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí, eu falei, pronto, agora eu tenho que ver como é que eu me ajeito aqui na cidade. E aí meu pai, até eu fazer a matrícula lá, meu pai só ficou sabendo que eu fui aprovada quando eu estava lá em Aracaju e eu precisei dos documentos dele. Por quê? Porque eu tinha medo de falar meu pai e ele meio que me forçar a desistir, sabe? Tá. Aí eu fiquei com muito medo e assim, ele assim, eu entendo pelo contexto social dele. Ele sempre achou que o melhor jeito de crescer na vida, de qualquer coisa, era fazer um concurso público. Então ele queria muito que eu fizesse um concurso público. E eu falava, não, pai, eu quero medicina. Ele falava, não, você tem que fazer um concurso público. Eu falei, pai, mas eu quero medicina. Ele, não, mas tem que fazer um concurso público. E aí sempre foi uma briga lá em casa por causa disso. E aí, pronto, eu falei, pronto, agora eu tenho que ver como é que eu vou ficar aqui. E aí tem lá, o ProUni, ele tem a bolsa, né, de R$400, que já ajuda bastante. Que massa, não sabia. Legal. Tem uma bolsa de R$400, que o ProUni recebe. E, além disso, meu pai me ajudando. Só que, assim, ainda eu tava meio que precisando um pouco de ajuda. E aí foi quando eu recebi uma notícia maravilhosa, que o diretor do cursinho, ele me ligou. Aí ele falou, olha, Larissa, veja só, você passou tal. E aí eu conheço uma pessoa aqui que tá procurando alguém para ajudar com um auxílio financeiro por 36 meses. E aí eu queria que tu me desse teus dados e tal, que ele vai ficar depositando pra você durante 36 meses.
E aí eu falei, mentira! Caramba, bicho. Eu falei, mentira! Meu Deus, eu não acreditei. Eu Gente, fiquei, que coisa sensacional, sério. eu fiquei, meu Deus, foi na hora que eu botei o joelho no chão e falei assim, as coisas quando são pra ser, sabe? Quando você, elas vão acontecer, entendeu? Independente de sua situação financeira, independente de, claro que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, mas assim, independente da situação, quando for pra acontecer, vai acontecer, sabe? Então, a gente não pode desistir porque a gente não tem condição de financeira, não pode desistir porque a gente, sei lá, porque a gente pensa que não vai conseguir, porque, sabe, tudo é no tempo de Deus, e a gente tem que realmente esperar. Eu sei que é difícil escutar isso, mas infelizmente é a única maneira, né? A gente acreditar que vai dar certo e lutar por isso, sabe? Porque realmente passei por troncos e barrancos, mas olha, hoje estou aqui no 7º, 6º semestre da minha faculdade, muito feliz, adoro fazer o que eu faço, adoro. Eu realmente sou aquele tipo de aluno de medicina muito chato, que assim, a primeira vez que eu assisti cirurgia, eu nem dormi de noite. Porque eu ficava pensando, eu ficava, meu Deus, que coisa linda, eu adorei aquilo. Então, assim, eu sou muito clichê, assim, sabe? Em relação a essas coisas. Sou muito medicina mesmo, entendeu? Então é isso. Essa é os meus troncos e barrancos aí. E eu espero que, assim, alguém que estiver precisando, assim, ouvir uma história assim que as coisas deu meio errado, assim. Ó, na minha deu, mas no final deu certo. Caramba, sério, eu tô impressionado, Larissa, com essa história, porque você, assim, é aquela história do improvável, né? A pessoa que quem olha faz, não vai. Bicho, Exatamente. não tem conversa, derrubando tudo. Caramba, sério, assim, incrível, incrível mesmo. Muito massa de eu ver essa história. E principalmente porque, justamente o que você falou, né? Deve ter com certeza alguém aqui assistindo, alguém que vai ver depois, que, tipo, não tá com as melhores condições, mas que lá no coração dela tem, pô, eu quero medicina. E, homem, quantas pessoas desistem por conta disso? Tipo, não se conta, não tá escrito na história. E é muito triste, né? Ver que, tipo, nem todo mundo consegue manter esse sonho. E é muito legal ouvir alguém que manteve, porque ajuda quem não tá, né, com isso encaminhado, porra, ter mais vontade. Sério, muito massa, assim, porra, que história, viu? Sério, de verdade, assim, eu imagino a sensação de reviver tudo isso lembrando, deve ser incrível, tipo, meu Deus, eu acho a minha aprovação bizarra já, essa sua foi, deve ser muito gostoso relembrar tudo isso, sério. Massa, É de muito bom. verdade. É uma sensação muito boa de vitória, sabe? Eu costumo refletir sempre sobre isso toda vez que eu tô indo pra Aracaju no ônibus. Eu olho pra janela e meio que tudo passa na minha cabeça, assim, um filme. Eu falo, meu Deus, quanta coisa. Que foda, sério, muito massa. Muito massa que fique de lição aí pra quem tá acompanhando. Porque, meu amigo, não tem muro que você não suba se você realmente for até o último instante procurando. Tipo assim, quantas pessoas, né, fazem, não vou no cursinho não, tentar uma bolsa. Aí você foi e deu as caras. Realmente é aquela história, né? Deus não vai entregar na sua mãozinha, não. Você vai ter que mostrar pra ele que você merece. Ai, meu amigo, ele dá muito melhor do que você imagina. Quando você Exatamente. mostra, ele faz o melhor laço para entregar esse presente. Agora, se você ficar lá assim, eita, eu quero. Aí, meu amigo, tem jeito. Muito massa, sério, muito massa. De verdade, tô impressionado. Adorei conhecer essa história. Então, galera, quem tem alguma pergunta aí para mandar para Lari, pode jogar. Acho que vai ser ótimo responder. E Fique como à é que tem sido, vontade. Lara, assim, esse restante do curso aí em Aracaju? Como é que tá sendo a experiência? Você ainda tá com as mesmas pessoas que você se mudou junto lá no primeiro Tô, semestre? tô igual. Essas são pessoas maravilhosas. Assim, Massa. gosto bastante, graças a Deus. E a gente mora assim pertinho da faculdade, gente. É ótimo. Inclusive, se puderem, quem pode, more perto da faculdade, porque é Sim, ótimo. Facilita a sua vida super, 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 super mesmo. falou tudo, sério. É, Fato. eu moro justamente muro a muro mesmo. E realmente é uma coisa que facilita bastante. Total, Então, pô. se eu pudesse voltar atrás, eu faria igual, porque realmente ajuda demais. Muito E massa. assim, as duas meninas, elas, né, fazem medicina também. Uma é um semestre à frente, que é Mari, e Marília, que ela é no mesmo, do mesmo semestre que eu.
E assim, é muito massa, a gente se ajuda, que é muito importante, né? Porque, primeiro, veterano também ajuda bastante. E outro colega também acaba te ajudando bastante durante a faculdade. Então, isso é muito interessante também. Massa, massa. Ó, Lari, teve uma última pergunta aqui agora, de futuro médico. Quanto ao custo de vida em Sergipe e quanto, em média, dá para um estudante se manter por lá, né? Por mês, eu acredito. Então, depende muito, né? Porque quando a gente fala em custo de vida, a Sempre gente tem que. dá para você gastar 1 milhão e gastar muito pouco. Exatamente. Então, depende bastante em relação a isso. Mas, assim, no geral, o preço das coisas lá em Aracaju, por ser uma capital, não é alto. Não é o preço de vida de Salvador, não é o preço de vida de, sei lá, São Paulo. Deus é mais. Deus É é um mais. preço. Deus é mais. São Paulo É é um forte. preço. É um preço de vida realmente de cidade mais de interior. Pelo menos é o que eu acho, entendeu? Massa. Normalmente, os condomínios que são perto da faculdade, Ia perguntar isso agora, quanto é essa média? eles são bem mais caros. Normalmente eles são bem mais caros. Mas assim, pense pelo lado que você não vai pagar transporte, né? Então, você vai tirar o dinheiro daí. E outra coisa, você vai dividir com mais duas pessoas. Duas pessoas, ou até mais. Inclusive, eu tenho uma colega de faculdade que, eu não vou citar nome e tal, mas ela divide apartamento com mais outras 4 colegas. Então, assim, De 2 quartos, 3 quartos, como é? acho que é 3 quartos do apartamento. Ela divide com mais 4. Ela e mais 4. Entendeu? Assim, sabe? Nem todo mundo tem a mesma condição. Eu tenho um colega também que mora sozinho em um apartamento com 3 quartos. Entendeu? Então, assim, varia muito. Normalmente, o preço, ele é uma coisa mais alta. Normalmente, é acima de R$ 900. De 900 pra cima. Mas assim, dividido para 3 pessoas... não. Dividido para 3 pessoas fica 300 para cada. Num apartamento lá da faculdade. Mas assim, Muito o bom. que eu moro, É capital. o que eu moro mesmo é, normalmente a taxa de apartamento é entre 1.200, 1.400 com condomínio, mas é colado, é um condomínio muito bom, tem sala de estudo, o que ajuda bastante, Porra, porque, sei lá, o seu Wi-Fi tá ruim, inclusive até no dia que faltou energia no estado, no condomínio ele tem, quando aquilo? Gerador continuou com Wi-Fi. Gerador continua com Wi-Fi, sala de estudo. Tipo, Aracaju, as coisas que funcionavam era o hospital, a faculdade, que na faculdade tem gerador, e lá no condomínio, na sala de estudo. E eu fui pra lá, porque eu precisava carregar o celular, né, estudar e tal. Então, assim, é um investimento, eu acho que é um investimento importante, morar perto da faculdade. E lá o que você falou aí agora é muito real, né? Se o cara bota... Quanto é uma passagem de ônibus em Aracaju, estudante? R$ 2 com a metade. R$ 2, é igual em Natal. Pronto. Ida e volta R$ 4 por dia que você vai gastar de ônibus. Tipo, no mês aí são R$ 120. Então, tipo assim, já é um valor que você pode botar no aluguel. E claro, meu amigo, o tempo que você economiza morando perto, eu moro longe. Então, assim, são 45 minutos para ir e para voltar, se tiver trânsito, é 1 hora. Bicho! Sério, morar perto é um sonho. Pra mim é meu sonho de vida. Exatamente. E outra coisa, a gente pensa que o custo está só no transporte, que o custo está só nisso, só naquilo, mas pense por um lado. Faculdade de Medicina é integral. E como é que fica em relação ao almoço? Na minha faculdade mesmo, Casa, né? na minha faculdade mesmo, por exemplo, como é particular, não tem RU. Não tem RU, não tem lugar para você esquentar sua comida, não tem nada. Então, assim, tem até um lugarzinho perto que vende uma comida mais em conta. Não é aquele em conta, mas é mais em conta. Mas assim, como eu moro perto, eu vou em casa comer. Né? Eu vou em casa tomar banho. Imagina aí, você tem a situação de... Eu fiquei nas 1, 2 primeiras semanas na faculdade, eu fiquei na casa dessa amiga, de uma amiga de manhã que tava lá, enquanto eu tava estudando as coisas com a menina. E a casa dessa amiga tinha que pegar 2 ônibus pra chegar na faculdade. Primeira semana na faculdade eu cheguei atrasada. Porque, gente, não dá, é muito ruim, sabe? É difícil. É muito ruim. Já tá no cronômetro aqui para terminar essa. Aí a gente abre mais um para encerrar e Lari responde essa pergunta que é muito boa. Qual é a sua avaliação da faculdade? Então, a gente vai sair aqui dessa, certo? Já vai para a próxima. Entrem aí para vocês escutarem como é essa faculdade de Larissa lá em Sergipe, o que ela acha dela. Beleza?
Foi show. Vamos lá. 10 segundinhos, pessoal.